Em Gênesis capítulo 26, verso 22, diz assim: Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço. E ninguém discutiu por causa desse, e deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, que significa lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Aí está, esse texto nos leva a uma palavra, e a palavra-chave de hoje está falando sobre crise. Crise é a palavra-chave hoje. Nós sabemos que o mundo atualmente, principalmente agora nesse tempo em que está toda essa pandemia, essa situação, fala-se em crise. A crise a respeito do vírus, a crise que vem econômica logo depois, e o problema não é a crise, mas é como a crise encontra a pessoa quando ela chega. Não é a crise em si, mas quem ela encontra quando ela se apresenta. Então nós estamos vendo que muitas vezes as pessoas estão preparadas para a crise e outras não. O que vai diferenciar nesse período de tempo é como você está, que jeito que ela te encontra. Passou-se tantas crises, crises econômicas, crises financeiras, crises de várias maneiras que passaram, inclusive crises de virose também. Mas nessa específica que é o tempo atual, como a crise tem encontrado você? Como que ela tem chegado até você? Para você ter uma ideia, o texto que nós lemos fala de um moço chamado Isaque. Isaque, em meio ao deserto, ele plantou e prosperou, enriqueceu. No meio da crise ele ficou mais rico ainda. No meio da crise ele conseguiu prosperar muito mais. Em meio à crise ele conseguiu desenvolver e haver muita prosperidade. Então veja bem, em época de crise, alguns talvez se quebrem, mas na mesma crise, talvez seja a chance dessa pessoa ter um trampolim e prosperar demais, além da conta. Então a crise ela vai fazer isso. Enquanto um está chorando muito, o outro está vendendo lenço. Enquanto um está sofrendo, está tendo agruras, o outro está trazendo uma solução. Na crise, você é alguém que se envolveu com a crise, pela crise, sufocado pela crise ou tira proveito da crise? Isaque tirou proveito da crise. Ele se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, porque para plantar é óbvio que gasta-se energia e é preciso preparar emocionalmente, psiquicamente, porque ele plantou em meio a um deserto. Além dele fazer isso, ele começou a furar poços. O texto que lemos fala dos poços que esse moço furou. Ele furava poços em meio ao deserto e aquilo brotava água. Os inimigos vinham, porque na época de crise tem outros inimigos. E no meio desta crise vinham inimigos e tampavam aquele poço. Aí ele abria um novo poço, novamente vinha água. Até que chegou neste poço que nós lemos no texto, que ele diz, agora sim, um lugar espaçoso, onde ele perfurou um poço e ninguém mais o tampou. Então, em época de crise, nós vamos ganhando experiência, vamos ganhando um know-how que em outra situação nós não conseguimos. A crise nos faz crescer, a crise nos aponta para um momento de se ter a experiência para que quando surgir uma nova crise, porque as crises vêm e vão, crise é igual tempestade, pode ser a pior que for, ela passa. Pode ser um furacão, ele vem e passa. Tá certo, fica algum estrago, mas em meio à crise, as pessoas ganham experiência e se preparam. Cada vez que a pessoa se prepara, a crise vindo, ela dá de encontro com alguém que está preparado para ela. Então, nesse tempo, eu quero convidar você a estar preparado para toda e qualquer crise que venha, que está vindo ou que venha. Fique preparado, porque a minha preparação nos 3 tempos da crise tem antes da crise, durante a crise e pós-crise. Quando eu estou preparado antes da crise, que eu já me rebato, já fico preparado, o que acontece? Eu vou passar por ela enquanto ela está. E depois que ela passar, por eu já ter estado preparado, eu terei uma vitória natural. Será mais fácil para mim. E eu quero profetizar na tua vida que essa crise vai passar e você vai permanecer.
Eu, na idade que tenho, já passei tantas e tantas crises. Você que está aí me assistindo deve ter passado tantas e tantas crises. No caso de virose, passou H1N1, teve a gripe do frango, teve tantas outras viroses, teve peste negra, teve febres de todos os tipos e as pessoas foram passando. Você está aí me vendo agora, você deve ter passado por algumas delas, vai passar por essa também. Deus vai te dar força, Ele vai te dar suporte, tanto físico, quanto espiritual, quanto emocional, para você passar esse período, porque é como uma tempestade, repito, ela vem, aquele céu enegrecido, trovões, relâmpagos, ventania, depois ela passa e o que estava continua. A terra continua a mesma, as pessoas voltam a plantar, voltam a colher e vai prosseguindo. Então, nesta crise, em vez de você chorar, você tire proveito dela. Em vez de você curvar a cabeça e se dobrar a ela, não. Você levanta a cabeça e fique pronto, porque se você resistir mais um pouquinho de tempo, ela vai passar e você vai continuar, você e toda a tua casa. E eu profetizo a bênção de Deus sobre você e sobre a tua família, que tudo isso vai passar, mas você vai ser mais forte depois dela. Quando a crise passa, nós nos fortalecemos. No meio do sofrimento, somos acrescidos de experiência, somos acrescidos de grandes noções que a gente não tinha antes. Então que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe o seu casamento, abençoe sua família, abençoe todos os teus projetos. Não pare com os projetos, continue sonhando, continue fazendo. Há um homem na Bíblia chamado José, do Egito, no meio de uma crise, todas as pessoas sofrendo, e ele ali indo se assentar ao lado do faraó. Então, em meio a crises, Deus levanta pessoas que vão tirar proveito da crise. Então, tire proveito dela, não deixe ela se aproveitar de você. Levante a cabeça, há um Deus no céu que tem o controle absoluto de toda e qualquer situação. Principalmente essa, que vem tirar talvez a paz de algumas pessoas, mas que a paz de Deus seja sobre o teu coração, que a paz, o nosso Deus eterno, seja sobre toda a tua casa. Assim seja você abençoado. Repito e termino aqui, a crise passará, mas você prosseguirá. Creia nisso, não duvide, fique com essa palavra, guarde no seu coração e cresça com a crise. Não seja aquele que chora, mas aquele que vende lenço. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus multiplique graça sobre a tua vida e tire proveito, aprenda com ela e desfrute de todo aprendizado. Até a próxima!